E aí, pessoal, aqui é o Vitor e nesse vídeo eu vou trazer uma reflexão se vale a pena ou não fazer faculdade para entrar na área de programação em 2025. Eu sou o Vitor, eu trabalho como desenvolvedor de software há mais de 6 anos e antes disso eu trabalhava como QA, então eu tenho ao todo 9 anos de experiência aí na área de programação e eu vim trazer as minhas percepções sobre esse assunto aqui. Então vamos lá. Primeiramente, geralmente quando as pessoas me perguntam sobre faculdade, elas estão falando daquelas faculdades que são EAD e que custam menos de, sei lá, por volta de R$ 300. Então, acho que a maioria das faculdades hoje em dia que existe no mercado são esse tipo de faculdade, né? Então, eu vou trazer uma reflexão em cima de algumas delas, que são, por exemplo, a Uninter, a Uniriter, a Anhanguera ou Uni alguma coisa, e que são EAD e elas custam até, sei lá, por volta de R$ 300. Então, o que dá para falar sobre essas faculdades, né? Geralmente, a qualidade do ensino e do audiovisual delas não vai ser muito boa, assim, não vai fazer com que tu sinta motivação ou que tu tenha muito entusiasmo assistindo aquelas aulas, sabe? E a didática também, em vários casos, não é muito boa. E o conteúdo também, às vezes, é bem desatualizado. E ele é pouco prático, né? Ele é muito teórico e tem pouca prática. E, geralmente, sei lá, por cerca de 50% das cadeiras dessas faculdades, ela não vai ser muito útil para a tua carreira especificamente como dev. Então, por exemplo, eu vou trazer alguns exemplos aqui da Uninter. Eu peguei algumas cadeiras dessa faculdade que eu acredito que não é tão útil assim para quem quer virar desenvolvedor. Então, por exemplo, tem a cadeira de Vida e Carreira, tem a cadeira de Core Curriculum, Relações Étnico-Raciais, Comunicação Empresarial, Libras, Matemática Computacional, Legislação e Propriedade Intelectual, Programação Visual, Segurança da Informação. Essas são algumas cadeiras ali que não vão ser tão úteis e são pouco práticas no dia a dia, assim, não é algo que tu vai aprender e vai ser útil para ti trabalhar numa empresa, sabe? E tem algumas outras, aí pegando um exemplo da Uniriter, por exemplo, né? Pegando algumas cadeiras da Uniriter como exemplo também. Lá eles têm vida e carreira, digital personalizável, inovação sustentável, sistemas computacionais e segurança, ambientes computacionais e conectividade. Então essas são cadeiras que não vão ser muito úteis ali para ti. Então acaba que, imagina que 50% do conteúdo que tu vai aprender na faculdade não vai te ajudar. Então, no final do dia, tu gastou o dobro daquilo que tu precisava para conseguir um conteúdo, e aí naquele tempo ali que teoricamente é o conteúdo que deveria ser útil, ele é um conteúdo desatualizado, pouco prático, com a didática não tão boa. Então, eu acho que para quem quer aprender de verdade, faculdade EAD, essas mais baratinhas assim, eu acho que não vale muito a pena. E aí falando de faculdade, vamos primeiramente falar por que eu acredito que seja bom fazer faculdade, né? Eu acho que pra mim o principal ponto da faculdade é tu sair da tua bolha ali, né? E ver exemplos de outras pessoas. Como assim? Eu, por exemplo, quando eu consegui meu primeiro emprego, eu descobri uma área nova, tipo, eu saí da minha bolha que eu vivia até os meus 18 anos, que eu não sabia que tipo de emprego tinha, como é que era o mercado de trabalho. E quando eu comecei a trabalhar, eu vi que existia um monte de profissão, que pessoas ganhavam salários que pra mim na época eram altos, assim, então eu saí da minha bolha. E então isso foi muito bom. Então eu acredito que quando tu faz faculdade, tu tem contato com outras realidades, com pessoas que vêm de outras realidades diferentes da tua, e isso contribui muito pra te evoluir, tu ter uma visão diferente de mundo. Então eu acho que por isso é bom fazer faculdade. Eu acho que trocar ideia com outras pessoas que estão querendo a mesma coisa que tu é muito bom também. Ter a comunidade de apoio ali, né, e de incentivo, então tu trocar ideia com outras pessoas, um incentivar o outro. Eu acho que isso é muito importante e, claro, aprender também, né? Então são esses 4 pontos, assim, sair da bolha, trocar, ter uma comunidade de apoio e aprender. E na faculdade EAD, tu não vai sair da tua bolha porque tu vai ficar em casa, tu não vai trocar tanto com pessoas, só online ali, então é bem fraco. A comunidade não vai ser tão boa online e o aprendizado é aquilo que eu comentei ali nos tópicos anteriores, né? Então por isso que nessas faculdades eu não aconselho muito a fazer faculdade EAD, porque o conteúdo que tu vai aprender na faculdade tem de graça na internet com uma didática melhor e mais específica pro estilo que tu quiser. Então tem muito conteúdo bom na internet de graça, com pessoas ensinando de várias formas esse conteúdo, né? Então eu acho que se prender a uma faculdade ali não é tão legal, e além do custo, né? Tu vai gastar um dinheiro ali que para muitas pessoas é bastante dinheiro, né? E agora eu vou falar também sobre faculdade presencial, né? O que eu acho que vale a pena, né? Fazer faculdade. Eu acho que vale a pena fazer faculdade federal, presencial
ou numa faculdade de rico, assim, né? Tipo, sei lá, PUC da vida. A Unicinos eu não sei como é que é presencial, a estrutura deles parece ser bem boa, mas eu não sei o curso deles. Eu conheço um pouco do curso de engenharia da PUC e conheço a faculdade do Instituto Federal, né? A faculdade federal. A URGS eu não sei como é que é, mas eu imagino que seja muito boa também. E porque eu acho que é bom a faculdade presencial, né? E numa federal, principalmente. Porque basicamente todo mundo que eu conheço que se formou no Instituto Federal, por exemplo, hoje em dia tá empregado na área e, tipo, ganha por volta de 10 mil reais por mês ou até mais, depois de 4 anos de que se formou, né? Então a taxa ali de sucesso de quem se formou na faculdade federal e hoje está empregado ganhando um salário razoável é bem alto. Então por isso que eu indico bastante, que é pela quantidade de pessoas que eu conheço ali, é uma que se deu bem, vamos dizer assim, é bem alto. E é de graça, né? Então eu acho que o fato de ser presencial atende todos os requisitos ali que eu comentei anteriormente. Então é isso, é um vídeo bem curto, falando minha opinião sobre faculdade. E claro, se tu não tem... Sei lá, eu acho que hoje em dia a nossa área, ela uma graduação EAD numa faculdade mais ou menos, tipo, não vale, sinceramente, de muita coisa no mercado, assim. Então, vale muito mais uma faculdade federal e presencial do que uma faculdade EAD. Então, não entrem muito nessa noia de achar que eu tenho uma graduação. Claro que ter uma graduação EAD é melhor do que nada, com certeza. Mas se chegar duas pessoas, uma que manja muito e não tem faculdade, e outra que manja pouco e tem uma faculdade EAD, com certeza o que vale mais é a pessoa que manja muito, sabe? Então, tu manjar muito é o que importa hoje, isso que é valorizado no mercado. É tu ter experiências reais, assim, né? Ter experiência prática e empírica ali naquilo que tu tá aprendendo. Na nossa área isso é muito importante. Então, vale muito mais tu estudar em casa, desenvolver projetos na tua casa, do que tu investir um tempo e dinheiro numa faculdade EAD, que aquele papel ali na conclusão não vale de nada. O que vai valer é o teu conhecimento, o que tu fez na prática, sabe? Então, eu acho que as faculdades EAD trazem muito pouco essa parte prática e de conhecimento prático, assim. Então, sinceramente, não vale de tanto, assim, fazer uma faculdade EAD. E só pra deixar bem claro também, eu não tô falando que não vale a pena estudar, tá? Tipo, vale muito a pena tu estudar, mudou minha vida. E eu acho que a gente tem muito essa cultura de querer ir pelo caminho mais rápido, querer cortar caminho, ou querer fazer, sei lá, fazer as coisas com a barriga, assim, sabe? Então eu acho que eu não acredito nisso. Todo mundo que eu conheci que é bem sucedido, ganhou um salário legal, são pessoas que estudaram muito, sentaram a bunda na cadeira e passaram várias horas estudando ali e praticando no dia a dia. Então eu acredito nisso porque é isso que eu vivi, é isso que eu vi outras pessoas fazerem e que deu certo pra elas. Eu não conheço pessoas que não estudaram e que se deram bem na vida, sabe? Esse é o caminho que eu aprendi. Talvez existam pessoas que não estudaram, tentaram fazer alguma coisa mais rápida ali, mas eu não vi. Talvez só pela internet aí tem alguns gurus, mas não é isso que eu aconselho. E principalmente na nossa área, né? Então, embora que a IA esteja chegando aí, que ela consiga fazer algumas coisas, alguns algoritmos pequenos, isso não vai fazer com que tu seja um profissional bom, reconhecido no mercado. O que vai fazer tu ser um profissional bom, reconhecido no mercado é tu ter conhecimento técnico, ter conhecimento prático sobre a nossa área e experiências profissionais. Então é isso esse vídeo. É um conselho para vocês que me perguntam se vale a pena fazer faculdade. Eu acho que vale a pena muito estudar e não necessariamente a faculdade EAD é a melhor forma de tu estudar. Então é isso, galera. Se inscrevam no canal, deixem seu like aí, comentário, o que vocês acham de faculdade, vocês acham que vale a pena, vocês estão fazendo, está sendo proveitoso para vocês, conseguiram uma vaga profissional por conta da faculdade que vocês estão fazendo. Deixem aí nos comentários e até a próxima.